Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que estejam todos muitíssimo bem. Sou Isabela Morado, sacerdotisa da comunidade umbandista Caminhos da Paz em Olorum, e estamos aqui para dar por continuidade os nossos estudos umbandistas. Bom, nós temos falado muito da complexidade da nossa religião, que gera inúmeras discussões, principalmente de sua origem, né? Muitos acham que é de matriz africana, outros acham que ainda é de matriz oriental e assim por diante, esquecidos de buscar fatores históricos. E o que é um fator histórico? É aquilo que está documentado. Então a gente só pode se fundar naquilo que tem documento, naquilo que está ali diante dos nossos olhos, senão se torna apenas uma lenda. E a lenda, embora nos traga toda uma cultura, toda uma inspiração para nos direcionar, para nos explicar certos fatores, ela se perde diante da busca de uma lógica maior. Então, estamos aqui buscando os verdadeiros fatos que nos mostram as verdadeiras origens. Claro que eu não quero me referir muito à verdade, senão parece que o outro está mentindo. E não é o movimento que nós temos procurado. Nós temos aqui buscado compreender a nossa Umbanda em toda a sua totalidade. Primeiramente, quero dizer que nós acreditamos em uma única só fonte umbandista, que parte do alto ao embaixo, do divino ao humano. E nós aqui da Terra vamos bebendo essa fonte divina a nosso modo. Por isso que cada casa possui a sua ritualística. Mas o que eu, e é algo muito particular meu, não acho interessante é a gente tomar as nossas verdades como absolutas, principalmente verdades ritualísticas. Por exemplo, quando você se refere a um outro irmão e diz a Umbanda ela é de matriz africana, porque lá no meu terreiro eu pratico rituais mais africanos, a exemplo dos buris, do deitar para o santo, dos ebós. Mas quando você diz isso, você está dizendo que todas as casas umbandas possuem a mesma ritualística, porque você está dizendo que aquilo é um ritual literalmente da Umbanda, né? Você está englobando todas. E isso é errado, porque há outras casas que praticam outras ritualísticas que não são essas. Então, é errôneo a gente se referir a Umbanda como uma matriz específica, a exemplo, a matriz africana. E fique claro, aqui a gente não quer embranquecer a Umbanda, não é nada disso. Nós temos profundo respeito pelas nossas origens africanas. Nós cultuamos os nossos sagrados orixás com aqueles nomes ali em Urubá, aqueles nomes trazidos do continente africano, e temos profundo respeito e orgulho por esta origem. Mas não é só apenas a origem africana que possuímos na totalidade umbandista. Na sua casa, sim, você pode ter uma preferência por questões culturais de ter aquele segmento africanizado, mas há outras casas que possuem outras ritualísticas. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre essa complexidade, a gente falou sobre a mensagem do Caboclo da Sete Encruzilhada, algo que está documentado. A casa existiu e existe até hoje, né? A Casa Nossa Senhora da Piedade, que nós temos como a primeira casa umbandista neste formato que a gente conhece.
até hoje, da forma que está disseminada um pouquinho assim em cada umbanda, embora cada uma às vezes possua as suas ritualísticas particulares. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, dessa unidade dentro dessa diversidade. E querendo ou não, quem nos traz, sim, essa plataforma, esse formato de se trabalhar, no qual nós iremos discorrer hoje, é lá o Caboclo da Sete Encruzilhada, junto a Pai Antônio, e após alguns anos, 5 anos, se eu não estiver enganada, Orixá Malé. E nós vamos entender tudo isso ao longo dos nossos estudos. E para corrigir, a Umbanda, gente, está, na verdade, com 113 anos. E depois, este ano ela faz 114. Eu disse que ela faria 115 no outro vídeo. Me desculpem certos erros, tá? Eu vou corrigindo aos pouquinhos. É tantas informações, né, na nossa mente, são tantos estudos que às vezes dá um bizilzinho, me perdoem. Mas enfim, uma das coisas que precisamos compreender, entrar na nossa cachola, é que a nossa verdade, vou repetir que acabei de falar isso, não deve ser absoluta, porque nós não somos o dono da verdade. O único absoluto, onipotente, onipresente, oniquerente é Deus, nosso Pai. E se a Umbanda tomou este caminho dessa diversidade ritualística, é porque assim o plano espiritual superior quis. E uma coisa que eu achei muito interessante ao ver algumas palestras, algumas mensagens lá dos parentes, dos herdeiros do Zélio Fernandino de Moraes, aquele que nós temos como o pai, entre aspas, da Umbanda, é a fala de dizer que reconhece todas essas ritualísticas, que respeita todas essas ritualísticas, embora a ritualística deles difere em muito dessas outras casas, mas que eles têm profundo respeito e também têm certeza que essas casas também estão praticando Umbanda. Se tem amor, bom, na verdade vamos pela ordem, se tem humildade, amor e caridade, então essas casas sim, embora a ritualística se modifique, estão ali praticando a Umbanda. Esta é a fala deles. Se eles que têm de forma documentada como provar ali a originalidade umbandista deles e tem esta fala tão humilde, quem somos nós para criticar o vizinho? O próprio Caboclo da Sete Encruzilhada dizia: não ataque pedra ali no telhado do vizinho, não fique ali, né, perturbando a vida alheia, cuide da sua própria vida, né? Cuide da sua ritualística. Se você está ali trabalhando certinho, em prol do bem, em benefício do próximo, que importa a ritualística, desde que não parta para o bizarro, né? Tudo precisa ter ali um equilíbrio, e aí vai do senso de cada um. Mas, diante dessa diversidade, nós temos as nossas unidades, que provêm de inúmeras matrizes, não apenas africana. Nós temos a matriz indígena, nós temos todo um fator assim, dentro da Umbanda, de pagelância, nós temos toda uma energia ali, trazida ali das nossas selvas brasileiras, e também de outros índios também das Américas. Nós temos também ali aquela força provinda do Oriente. Afinal, o Orixá Malé, ele que traz na Umbanda inúmeras ritualísticas. O próprio Amaci, tão conhecido, falamos também no último vídeo. Então, a gente se apercebe que não é apenas de uma matriz específica, mas de várias matrizes. Aí você fala: nossa, então a Umbanda é um montaréu religioso, é um aglomerado de inúmeras religiões.
ela é simplesmente um sincretismo, ela é o resultado de um sincretismo, porque muitos acham que a Umbanda é o resultado de um sincretismo. E não é bem assim, porque ela foi pensada antes de ser trazida neste formato. Ela foi pensada no plano espiritual, ela foi estruturada no plano espiritual. O plano espiritual precisava de um trabalho específico a combater as magias negativas. Então eles reuniram a todos que estavam dispostos a realizar este tentame, este trabalho. Então se ajunta todas essas forças e creio que Deus assim permitiu para mostrar que não há diferenças raciais quando se há amor num único propósito de realizar o bem. E é diante deste propósito que realmente nasce a nossa Umbanda, ali com o caboclo, com o índio, com o preto, com os nossos irmãos orientais, muçulmanos, malaios e tantos outros. E aí também nasce toda uma força que está aberta à diversidade em benefício do próximo. Aí provém as outras linhas mais tarde, os nossos irmãos da Bahia, os nossos irmãos da esquerda, os nossos herês, as nossas crianças, os marinheiros e tantas outras linhas, os ciganos que vão chegando dentro desta Umbanda que aconchega a todos. Afinal, com os mais sábios aprenderemos, aos menos sábios ensinaremos, mas a nenhum viraremos as costas. Esta é a fala do Caboclo da Sete Encruzilhada, que era um Frei Malagridas, e aí a gente tem também as nossas imagens católicas. E é interessante que a gente fala, mas tem as imagens dos santos católicos para fazer um sincretismo ali, para aconchegar aqueles que estão vindo de outras religiões para se sentirem mais confortáveis. Será? Será mesmo? Há uma descrição que diz que os santos católicos eram padrinhos de linhas. Por exemplo, em Ansan seria uma madrinha, Santa Bárbara seria uma madrinha da linha ali de Ansan. São Jorge, um padrinho ali da linha de Ogum. São Jerônimo, um padrinho ali da linha de Xangô. Será que não houve uma união além do sincretismo? Será que o Frei Malagridas, ali na figura do Caboclo da Sete Encruzilhada, como um frei jesuíta católico, será que não trouxe também estes santos católicos para trabalhar também na Umbanda? E conjunto com os orixás, afinal, eles eram padrinhos daquela linha regida pelo orixá. Então, será que não há, além de um sincretismo, será que não, na verdade, não há uma união de forças? Afinal, a Irmã Morte vem nos tirar a ilusão do separativismo. A Irmã Morte vem nos mostrar que a maior religião é o amor. E este amor é contido e mostrado e exemplificado nesta religião maravilhosa que é a nossa Umbanda. A Umbanda, respeito todas as outras religiões, mas para mim a Umbanda é uma das religiões mais lindas, porque ela vai além do sincretismo. Ela traz essa união de forças, a união daquele santo católico junto ao sagrado orixá, que não se faz apenas no sincretismo, mas faz uma união de forças em benefício daquele que estão à frente do nosso congá e precisa de ajuda. Então, quando a gente se referir à nossa Umbanda, gravem, porque eu vou repetir. Não vamos dizer que ela é de matriz X ou de matriz Y. Não, não é. Se a gente quer dar uma matriz a ela, ela é de matriz brasileira. Ela é brasileiríssima. Ela nasce neste solo, nessa pátria mãe gentil, com um objetivo específico
de libertar os nossos irmãos do erro, de quebrar as magias negativas e acelerar a nossa evolução, porque é através desses fatores que nós vamos nos despertando a humildade. É diante do preto que perdoou, é diante do índio que nos traz a mensagem do amor, mesmo sua terra tendo sido invadida. É diante do santo branco que se une ao orixá negro, que a gente vai mudando a nossa visão, nos libertando da ignorância, dos preconceitos. Quem é um bandista não pode ter preconceito. Quem é um bandista não pode estar limitado, mas é preciso ter flexibilidade, amorosidade. Então, quando a gente começa a criticar a ritualística do nosso próximo, será que é um movimento luminoso que nós estamos fazendo? Diante de toda essa união luminosa desses espíritos que a gente não pode nem mensurar a luminosidade, que vem de forma tão simples a nos ensinar, a nos despertar. Quem ouve a fala do índio, quem ouve a fala do preto, quem vê a criança de terreiro, a criança espiritual brincar, a primeiro momento pode achar que estamos sim praticando um baixo espiritismo, como tantos falam, mas quem tem olhos para ver, verá além, vai ver muito além, vai ver uma mensagem de amor e luz, de forma simples, a nos despertar sim as coisas simples, porque é no simples que Deus se manifesta. Ou não é verdade que o próprio Mestre Jesus apagou a sua luz crística e se fez homem? E se referia de tal forma? Ou não é verdade que ele fala como filho do homem? O tempo todo ele se menciona como filho do homem. Então vamos despertar. A nossa Umbanda tem muito a oferecer. Isso não quer dizer que ela é melhor do que as outras religiões, mas também quer dizer que ela não é pior. Então vamos nos valorizar. Vamos valorizar a nossa religião, mas valorizá-la no sentido de nos autotransformar, de realmente absorver toda essa mensagem amorosa, luminosa, alegre, porque os nossos espíritos são alegres, festeiros, e através dessa energia festeira eles nos tira da depressão e da perturbação. E é diante dessa diversidade que nós temos a unidade em Deus. E vamos falar também dessa unidade, porque embora as ritualísticas elas diferem um pouco de casa para casa, nós temos todos algo em comum, algumas coisas em comum. E vamos falar, a partir de hoje nós vamos estudar esses fatores em comum, algumas práticas comuns a todas essas casas umbandistas que estão unidas numa só força, numa só egrégora. A gente que não se apercebe disso, mas a Umbanda é uma só. E vamos começar a falar da roupa branca, sim, da roupa do vestuário, né? Do nosso uniforme, da nossa farda, sim, essa farda que todos nós umbandistas nos vestimos para ir à luta, para ir diante ali daquela batalha em prol do bem. Por que que a gente se utiliza da roupa branca? Vamos lá. Vamos falar novamente, vamos nos referir novamente a dados históricos. Então, o primeiro dado que nós temos de um pedido de nos vestir de brancos é lá realmente no Nossa Senhora da Piedade, né? Ali trazida pelo Pai Zélio. E quem nos traz este uniforme é ali o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio, que nos diz que precisamos nos vestir de branco devido a essa pureza que o branco reflete. E não só por isso, por questões energéticas.
vamos falar um pouco sobre a cor branca. A cor branca ali na cromoterapia, ela traz uma energia de purificação, de paz, de angelitude. E por ela conter todas as cores, afinal o branco ele contém todas as cores, ele tem facilidade em refletir essas cores como absorvê-las. Tudo na vida é energia. E nós temos a matéria em infinitas possibilidades. Então não vamos nos iludir, né? Há matérias que estão numa frequência tão grande que nos escapa a percepção, porque estamos ainda num estado muito físico. Até mesmo muitos espíritos estão num estado mais embrutecido, que certas matérias escapam a percepções deles. Então, todas essas matérias, elas têm uma união, embora elas acabam estando em frequências diferentes, estamos todos unidos ali, né, meu Deus do céu, agora me escapou, pela energia ali primitiva, pela força primitiva, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas enfim, estamos todos unidos, todas as matérias estão ligadas uma a outras, estamos todos ligados mental, fisicamente, as matérias elas têm certas ligações, né? Embora tenha as suas variações. Então, diante dessa matéria que nós estamos vestidos, não vamos nos enganar. Há vibrações, há forças vibrando através delas. E dentro do centro, nós trabalhamos ali com energias, com magnetismos, nós estamos doando e ao mesmo tempo nós estamos recebendo também todo o influxo energético, magnético, espiritual. Então, é claro que sim, as cores, elas influenciam neste trocar magnético espiritual, influencia. Não é verdade que nós temos aqueles especialistas em cores que te ajudam a se vestir melhor com uma cor que vai estar de acordo com a sua pele, para você aparentar mais alegre, menos cansada. Imagine isso de forma energética. Então, quando você está de branco, você consegue refletir todas as cores, como eu disse. Então, se você está ali na vibração de um guia, se o guia está dentro do seu campo áurico, e vamos estudar isso mais detalhadamente mais para frente, quando a gente for fazer os vídeos sobre mediunidade dentro da Umbanda. Então, vocês se preparem que nós vamos ter sim um vídeo falando sobre a mediunidade dentro da Umbanda. Mas vamos lá, nós temos nosso campo áurico, nós temos nossos perispíritos, os corpos, né, espirituais, nós temos os nossos chakras principais, fora os outros, e nós temos nosso corpo físico. E tudo naquele momento de trabalho espiritual influencia, um influencia no outro. E a cor da roupa também influencia. Por que será que não influenciaria? Se tudo é matéria e toda matéria tem a sua vibração, essa matéria também tem a sua vibração. As cores também vibram além da matéria. Essa cor física vibra além da matéria. E a gente sabe que certas cores neutralizam outras cores. É só a gente lembrar ali da nossa infância, é só a gente lembrar da aula de artes, e a gente vai lembrar que certas cores se neutralizam. As cores elas vão se neutralizando, né? Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente coloca uma roupa colorida diante daquele trabalho espiritual, ela pode dificultar, né, esse trocar magnético. Me entendam que eu não estou dizendo aqui
que você estar com uma outra cor de roupa dentro do trabalho espiritual vai deixar de ajudar alguém. Ah, eu não estou de branco, então eu não vou, estou de azul, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou de azul, então eu estando de azul, eu não vou conseguir amparar o meu irmão. Não é isso. Mas dependendo da energia que precisa ser manipulada, pode dificultar. E por que dificultar se a gente pode auxiliar o plano espiritual? Por isso ali é trazido pelo caboclo das 7 encruzilhadas a roupa branca, porque ela contém todas as cores, então não importa o guia que você vai trabalhar, não importa. Ele vai conseguir ativar todas as cores precisas naquele trabalho específico. Se ele quiser ativar o vermelho, ele ativa o vermelho, sem empecilhos. Se ele quiser ativar o azul, ele vai ativar o azul e assim sucessivamente. Afinal, a Umbanda ela é totalmente cromoterápica. Nós temos a cromoterapia dentro da Umbanda. Aqui nossas fitas coloridas, não é que nossas guias têm as cores, cada linha tem a sua cor, ela é totalmente cromoterápica. Gente, a Umbanda ela é totalmente terapêutica e ela tem assim um leque gigantesco terápico a nos amparar, a nos amparar. Então, vamos ficar atentos a isso. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, a gente precisa estar atento a tudo. A gente não usa branco à toa, não usamos branco à toa, tudo tem um porquê. Vamos facilitar a vida do plano espiritual. E o branco geralmente é comum a praticamente todas as casas umbandistas, ressalvos algumas festividades, não é verdade? Que na praia lá de Iemanjá, na festa de Iemanjá, você se utiliza azul, na festa de Oxóssi você coloca ali um verde. Aqui na casa não muito, geralmente a gente fica sempre de branco, mas algumas casas se utilizam das cores dependendo dali da festividade, ou com o azul marinho, ou o vermelho, mas aí nós temos um trabalho específico daquela linha. Então, você estando na cor daquela linha, você pode até facilitar o trabalho, não é? Mas será que todo Ogum vibra no azul escuro? Será que todo Ogum vibra no vermelho? Será que toda Iemanjá vibra no azul? A cor da linha é aquela. Mas será que a sua Iemanjá vibra naquela cor? Será que a sua Inhansã vibra no amarelo? Porque ali naquele momento mais inicial da Umbanda, a cor de Inhansã descrita é amarela. Mas eu vejo umas Inhansã aí de laranja, outras de vermelho. Então a cor da linha é amarela. Mas qual é a vibração que a sua Inhansã, que o seu orixá emana? Então, o bom é estar de branco. Ele vai conseguir expandir estas cores de forma plena, sem limitações. Então, vamos ali ficar atentos a tudo que nós trazemos ali na nossa Umbanda. E também vamos falar sobre os calçados. A gente tem, né, aquela mania de trabalhar de pés descalços, Umbanda ali de pés descalço, mas tem um motivo. E não necessariamente você precisa estar descalço, não necessariamente. O que os guias nos pedem desde ali do seu princípio, desde o princípio ali da Umbanda, é que a gente não venha e não entre dentro do nosso terreiro com o sapato que a gente anda lá na rua, nas esquinas. Veja nossos irmãos orientais, eles já são sábios e já fazem isso há séculos. Então, a gente tem a compreensão de que lá na rua tem ali energias deletérias, negativas, perturbadoras.
E ao andar sobre essas energias, nossos pés se acumulam dela. Se acumulam? Sim. Não vamos nos iludir. Fora as bactérias, etc, etc. Existem bactérias físicas, mas também existem as bactérias espirituais, né? Aquelas forças negativas que pairam ali sobre o solo. E querendo ou não, a gente às vezes acaba se acoplando delas, se ligando a elas, através sim de um elemento físico. Lembre que as matérias elas vibram em inúmeras frequências, mas elas estão também numa unidade, não é? Então, a gente precisa estar atento a isso. Outra coisa também é sobre chegar vestido com a sua farda de trabalho, chegar vestido com a sua roupa de trabalho espiritual da rua. O recomendável é você se trocar dentro do centro, né? E que seja uma roupa que você não use em qualquer lugar, mas seja realmente a sua farda de trabalho espiritual, que você vai trabalhar somente com ela, que você não vai usá-la aqui e daqui a pouco você vai numa festa, porque você impregna ela de energias que podem pesar depois do trabalho, mesmo você lavando. Então, quando você especifica a sua roupa para o trabalho espiritual, ela também automaticamente é imantada sempre para isso, através dos guias espirituais. E aí ela vai se transformando num recurso também protetor para você. Porque os guias sim imantam todos os nossos elementos. Eles têm este poder de imantar através da nossa própria energia, através do nosso próprio fluido vital. E eles vão manipulando isso sempre em nosso benefício, para que a gente tenha cada vez mais recursos de defesa e proteção. Então vamos facilitar a vida deles, porque quando a gente pega essa roupa de trabalho espiritual, que está toda imantada com a energia que eles nos colocaram, e a gente sai por aí, a gente entra em atrito com outras energias deletérias, corrosivas, que podem criar buracos astrais nesta imantação, que eles já nos envolveram de forma tão amorosa e carinhosa. Então vamos prestar atenção nisso. E o calçado é a mesma coisa. Se você tem um calçado específico só para usar dentro do centro, tudo bem. Se não, fica descalço. Algumas casas preferem que fique descalço mesmo, tudo bem. Outras preferem que você fique ali calçado, mas calçado com um sapato específico que você irá usar somente para o trabalho espiritual. E tudo tem um porquê. Mas é basicamente isso. Hoje eu não vou me alongar, eu quero que o vídeo se torne um pouco mais curto para que não fique cansativo. Mas é isso, meus irmãos, vamos realmente estudar nossa Umbanda de forma mais profunda, com raciocínio ali brilhando, para que a gente não caia na ilusão, para que a gente não caia ali no misticismo, porque os de fora, né, algumas outras religiões de fora, acha que nós umbandistas nos utilizamos assim de recursos que não se caberiam dentro de um trabalho espiritual, porque acham que a gente traz uma religião totalmente folclórica, que não tem fundamento, e não é bem assim. E não estou falando mal do folclore, hein? Pelo amor de Deus, amo folclore, mas vocês me entenderam. Novamente repito, Umbanda tem fundamento. É preciso estudar para que a gente consiga compreendê-la na sua totalidade e realmente realizar os seus rituais de forma consciente. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo uma semana de profunda paz. Paz de Deus, nosso Pai Lorum, Zambi, Tupã,
Pam, esse Deus que não importa o nome, mas que nos envolve de profundo amor e de profunda luz. E até o próximo vídeo, nós vamos discorrer ainda sobre outros elementos que é comum a essa Umbanda, que é única, mas permite a cada um de nós bebê-la a nosso modo, por misericórdia e amparo a todos nós. Muita paz, muita paz.